Voltamos na física, semana 20. O assunto foi, na verdade, a gente terminou o assunto, não terminamos o assunto antes do recesso. Aí começam as piadas. Esse conteúdo vai dar trabalho. Vai. Já estava dando, né? Semana antes das aulas já estava dando. A gente estava definindo trabalho. A gente ficou 2 aulas, basicamente, definindo o que é trabalho, né? E aí, assim, vamos recuperar o conceito para a gente seguir adiante, né? Porque agora a aula de hoje, a gente vai relacionar trabalho com a energia. Por quê? Porque na semana antes do nosso recesso, o que a gente discutiu sobre trabalho? Vou até mostrar uns slides aqui para gente. Aqui. Discutiu bastante coisa sobre trabalho. Essa aqui é o primeiro slide que a gente teve, ó. Opa. Sobre trabalho. Aqui, ó. Esse aqui é o slide. Trabalho é uma forma da gente transmitir energia para um corpo. Ou transmitir energia para o corpo. Quando você empurra o corpo, você faz trabalho, né? Então você está transmitindo energia para o corpo. Como que você calcula essa energia transmitida? Força, deslocamento, cosseno do ângulo. Daí a gente ficou uma aula inteira discutindo sobre o ângulo. Pode ser 0, 90, nananã, várias situações. 180, cosseno pode ser negativo, positivo, né? Agora, o trabalho, ele também pode não transferir energia. Quando eu empurro um corpo, eu estou transferindo energia para ele. Então, eu estou fazendo trabalho sobre ele, né? Quando eu provoco um deslocamento no corpo e tal. Só que, vamos pegar uma outra força que não seja a minha força. Uma força tipo peso. Quem é que faz peso no corpo, gente? Responde para mim. Quem que faz peso no corpo? Peso é uma força, não é? Quem faz peso no corpo? Quem faz a força-peso sobre você, sobre mim, sobre qualquer corpo? A Terra. É a Terra. A gravidade é uma aceleração que a Terra proporciona porque ela te puxa. Quando você cai por causa da Terra, a Terra está te fazendo uma força chamada peso. Gravidade é aceleração, né? O que acontece? A força-peso, ela é uma força muito louca. Por quê? Ela não dá energia para o corpo. Ela não dá energia para o corpo. Como assim não dá energia para o corpo? Ela transforma a energia que já está no corpo. Você concorda comigo que o corpo, para cair, ele precisa primeiro estar a uma altura da Terra? Quando ele está numa certa altura da Terra, ele tem o que a gente vai chamar de energia potencial. Ao cair, o trabalho que o peso faz não é para dar energia para o corpo, é para transformar potencial em cinética. Então, trabalho é para você ou transferir energia para um corpo ou transformar energia potencial em cinética. Então, o que a gente vai perceber na aula de hoje, né? Eu preciso definir o que é energia potencial, o que é energia cinética, para que a gente possa, a partir daí, falar sobre o teorema da energia cinética, tá? Tem bastante coisa para comentar. Deixa eu voltar nos slides de hoje, né? Bom, então, a gente vai fazer isso aqui hoje, ó. Né? Não sei se vai ser hoje, né? Olha quanta coisa tem para falar aqui, cara. Essa parte é a parte mais importante da física. A gente vai perceber o quanto ela é importante agora. Então a gente já meio que retomou o conceito de trabalho. Trabalho é uma forma de uma força transferir energia ou transformar energia. Por exemplo, quando eu aplico uma força num corpo, eu transfiro energia para ele. Quando o peso atua no corpo, né, se você solta um corpo, o corpo vai cair, não vai?
Ele vai cair porque o peso está puxando ele. O peso está puxando ele. Quando o peso puxa ele para baixo, ele faz trabalho. Então, trabalho tem a ver com transformar ou transferir energia, certo? Aí a gente vai falar de potência, também é um assunto super importante. O conceito de potência, ele vai para a termologia, ele vai para a eletricidade, ele tipo, puta, a gente vai falar muito sobre potência. Fala sobre energia cinética e o teorema da energia cinética. Fala das energias potenciais, gravitacional, elástica e elétrica. A gente vai falar um pouquinho de energia elétrica. Ah, mas a gente não teve eletricidade. Calma. Calma. Vocês vão entender como é importante saber isso aqui na hora que vocês chegarem lá na eletricidade. Diferenciar um sistema conservativo de dissipativo. Então, se você souber isso aqui, mano, você manja muito de mecânica. A mecânica toda tá aqui. Lei de Newton, cinemática. Se você entender isso aqui, é uma forma muito clara de dizer, olha, mecânica para mim hoje é uma realidade. Puta, eu entendo ela. Então aí você vai começar agora, o segundo semestre para você vai ser muito bom, porque a gente vai usar muito isso. Na hidrostática, na termodinâmica, na eletrostática, beleza? Bom, então vamos começar. Vamos falar de potência. Bom, quando eu estou dando aula na sala de aula, eu uso um exemplo muito interessante para entender, para fazer a galera entender potência. É um exemplo muito simples. Imagina que eu estou segurando aqui, ó, esse mouse, tá bom? Aí eu quero levantar o mouse. Então, olha aqui na tela, eu vou levantar o mouse, certo? Quando eu levanto o mouse, eu estou dando energia para ele. Ele não faria isso sozinho. O mouse não levanta sozinho. Então, ao empurrar o mouse para cima, eu estou fazendo trabalho. Portanto, eu estou gastando energia. Tudo bem? O que é potência? Eu posso fazer esse processo, né, de levantar o mouse de duas maneiras. Eu posso fazê-lo devagar. Então, eu faço isso aqui, ó, devagar. Fiz. Beleza? Ou eu posso fazer ele rápido. Eu posso levantar a mesma altura, só que rápido. Pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: em qual das duas situações eu gastei mais energia? Ao levantar rapidamente ou ao levantar lentamente? Quando vocês acham que eu gastei mais energia? Devagar, rápido. Vieram as duas respostas. Devagar e rápido. Pois bem, eu gastei a mesma energia. Absolutamente a mesma energia. Eu levantei a mesma altura. A energia que eu vou gastar, gente, ela não depende do quão rápido você faz o trabalho. Trabalhou, gastou energia. Agora, quem respondeu rápido, aliás, quem respondeu devagar, ó, veio uma resposta aqui, eu não tinha lido. Igual, mesma altura. Quem respondeu devagar está relacionando a minha pergunta com a ideia de potência. Por quê? Uma coisa é o que eu gasto de energia. Outra coisa é o quão rápido eu gasto. Então, a gente vai definir a potência, né, no caso da mecânica, porque potência a gente vai definir em vários contextos. Você tem um corpo, você vai aplicar uma força nele e vai causar no corpo um deslocamento vetorial. Sei lá, o corpo vai andar para a direita. Então, você tem aqui um ângulo, certo? Lembra aquela desenho do trabalho lá, né? Então, a força, ela está fazendo trabalho no corpo. Lembra que numa força resultante, vai causar no corpo aceleração. Ah! Então, a força faz, por exemplo, pode fazer o corpo acelerar. Pode fazer o corpo frear. Então, ela está transferindo energia para o corpo, ou transformando. Então, a potência de uma força, é assim que a gente fala, né? É a potência de uma força. É o trabalho que ela faz
no corpo por um dado intervalo de tempo. Isso é potência. Ser potente não é gastar muita energia. Ser potente é gastar muita energia rápido, né? A gente tem aparelhos na nossa casa, quando a gente for falar de eletricidade, a gente vai falar muito sobre isso. Aparelhos que têm potência alta e potência baixa. Então, por que uma geladeira precisa ter potência baixa? O ideal é que todos os aparelhos tenham potência baixa. Mas tem aparelhos, por exemplo, que tem que ter potência alta, como ferro de passar roupa. E tem que esquentar pra caramba, mano. Então tem que gastar muita energia rápido. Tá? Um ar-condicionado, ele fica muito tempo ligado, tem uma potência alta, enfim. Aqui, a potência é o trabalho que você faz por um dado intervalo de tempo. Lembrar que trabalho é dado em joule, no Sistema Internacional de Unidades, e o tempo é dado em segundo. Ah, então potência é joule por segundo? Pode escrever assim, ó, joule vezes segundo a menos 1. Presta muita atenção na unidade, gente, porque com unidade você resolve tudo regra de 3. Tá? No sistema internacional, essa unidade joule por segundo é chamada de watt. Tá aqui. Então, por exemplo, como é que eu devo entender quando você está lendo um exercício? Pode ser de mecânica, pode ser de termologia, pode ser de eletricidade. Aí você vê lá, potência 100 watts. 100 watts significa o seguinte, imagina uma força sendo aplicada num corpo. Pode ser a força de um motor, né, que vai empurrar o carro para frente. Essa força, ela está fazendo um trabalho de 100 joules, ou seja, ela está transferindo 100 joules para o corpo a cada 1 segundo. Isso é 100 watts. Então, quando a gente for trabalhar com aquela história de calcular a conta de luz, que é a partir de eletricidade, você já entende o que é watt. Watt é joule por segundo. Tá? Beleza? Tranquilo? Perguntas aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Ah, tá, isso aqui já foi. Tá. Agora, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu posso calcular a potência de outras maneiras. Eu posso calcular a potência de outras maneiras. Posso calcular a potência, por exemplo, relacionando... Quer ver? Eu vou mostrar para vocês uma outra maneira aqui. Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui sem estender muito. Outra forma. Essa forma ela é bem legal, porque ela vai explicar uma coisa que a gente tem da vivência. Quem sabe dirigir vai entender o que eu estou falando. Quem já pegou um carro e dirigiu sabe, vai entender o que eu estou falando. Então vamos lá. A potência é trabalho por tempo, não é? Beleza. Então vamos escrever. Potência é igual a trabalho da força por tempo. Tudo bem. Mas espera um pouquinho. Trabalho não é força vezes deslocamento? Trabalho. Então vamos lá. A potência é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Tá? Dividido pelo tempo. Então, só abrir a parte do trabalho lá, abrir a fórmula. Olha que legal que vai acontecer agora. Ô, gente, o que é distância por tempo? Velocidade, exatamente. Velocidade. Então, olha que legal o que a gente descobre. Que eu posso calcular a potência de um corpo fazendo a seguinte conta. Potência é igual a força vezes velocidade vezes o cosseno do ângulo entre elas. Força vezes velocidade vezes o cosseno do ângulo entre elas. Tá?
São a potência que você vai calcular. Essa fórmula aqui, ela mostra uma coisa muito interessante, que a potência, ela pode... Considera, por exemplo, o motor de um carro. Agora vamos pegar a fórmula para você entender onde eu quero chegar com ela. O carro tem lá as marchas, não tem? Primeira marcha, segunda marcha, terceira marcha, quarta marcha, quinta marcha, sexta marcha, certo? Quem já dirigiu sabe que quando você vai pegar o carro para sair, você usa a primeira marcha. Engata a primeira. E quem já dirigiu um carro sabe que a marcha de primeira marcha, ela quase nunca é usada. A gente usa para basicamente levar o carro para sair do repouso, né? A segunda marcha, ela é uma marcha também utilizada em subida, quando está muito íngreme, né? À medida que você vai aumentando a marcha, a gente costuma perceber que o motor vai perdendo força. Por exemplo, você não consegue, de repente, subir uma ladeira em quinta marcha. Ela é uma marcha diferente, né? Na bicicleta a gente percebe isso também. Quem anda de bicicleta sabe que você pode ter marchas mais pesadas e marchas mais leves. O que essa fórmula mostra? O motor, quando você liga o motor, ele tem uma potência, não tem? A potência do motor, ela é constante. Vamos admitir uma situação bem aproximada aqui, vai. A potência do motor é constante. Certo? Então, o que ele pode fazer com essa potência? Ele pode dar para o motor duas possibilidades. Uma possibilidade com muita força e pouca velocidade. Para dar um valor de potência X. Então, o motor dele pode dar muita força e o carro andar devagar, que é o que acontece, por exemplo, na primeira marcha, segunda marcha. Quando você está numa estrada, está lá 120, 130 por hora, por exemplo, uma estrada, aí tem aquelas descidas, e você coloca a marcha mais pesada, né, para empurrar o carro. E ali você tem pouca força nas rodas e muita velocidade. Você pode distribuir a potência do motor em dois quesitos, né? Essa é vamos dizer assim, é o princípio teórico do que a gente chama de câmbio, de câmbio, sistema de marcha de carro. Pode ser automático, pode ser manual, mas o princípio físico eu vou distribuir a potência do motor ou na força ou na velocidade. Eu posso jogar com essas duas variáveis, tá? São os motores de marchas, beleza? E a mesma coisa você pode fazer de comparação com a bicicleta, né? Então, quando você usa, por exemplo, o que a gente diz que é uma marcha leve. A marcha leve é a marcha que vai te fazer menos força. Só que a bicicleta anda devagar. Então, você usa ela para subidas. Então, é aqui a marcha leve, quando você anda de bicicleta. Por que a gente chama de leve, se você parar para pensar? Porque parece que você está pedalando no vazio. Você dá várias pedaladas e a bicicleta nem sai direito do lugar. Tá? Então, ela é ideal para subidas. Tá? Aí, na descida, você quer uma marcha em que você dê meia pedalada e a roda gire bastante. Você dá poucas pedaladas e a roda gire muito. Então, você tem uma marcha pesada. Então, percebe que já dá para fazer ponte até com movimento circular aqui? Lembra? Sistema de transmissão de polia, tá? É legal começar a conectar essas coisinhas, porque assim, a gente está chegando no final dessa parte de mecânica, né, gente? Então, tudo que a gente está falando aqui, não sei se vocês já perceberam, a gente está explicando a cinemática. Por que que isso acontece? Por que que isso acontece? Beleza? Tranquilos, podem tirar print dessa tela. Beleza. Deixa eu só fazer um comentário antes da gente... Não, depois eu faço. Depois eu faço. Eu ia fazer agora, mas não era. Bom, aqui eu coloquei um slide, gente, mas vou chamar de curiosidade, porque não é uma coisa que cai com frequência. Então, é mais para que, se cair alguma hora, você tiver um enunciado
e o texto fizer referência a essas unidades, você já sabe mais ou menos o que ela é. Qual que é o padrão do Enem? É trabalhar no SI. Não é só do Enem, né? Dos vestibulares. Então, geralmente, se você for fazer conta, provavelmente é VAT, tá? Agora, eu tenho aqui algumas outras unidades. Eu tenho umas outras unidades. O que eu chamo de cavalo-vapor, vocês já devem ter ouvido falar, né, de cavalo-vapor. Tá? E a definição para cavalo-vapor. Percebe que é uma definição, aí você entende por que o sistema internacional não usa a definição cavalo-vapor. Olha para a definição, gente. É a potência despendida por um cavalo robusto para erguer uma carga de 75 kg-força a uma altura de 1 metro em 1 segundo. Percebe que ele coloca a unidade de tempo? Veja que ele coloca uma força, um deslocamento e um tempo. Percebe que ele está te dando a fórmula de potência? Olha para a fórmula. Ó, trabalho não é, potência não é trabalho por tempo, e trabalho não é força, deslocamento por tempo. Entende? Então, por exemplo, como é que um vestibular como o Enem, por exemplo, poderia cobrar esse tipo de pergunta? Ele pode pedir para você dizer quantos watts tem isso. Quantos watts tem isso? Como é que eu transformo isso em watt? Então vamos lá. O que é uma carga de 75 kg-força, gente? São 75 kg. 75 kg. Se a gente considerar que a gravidade é 10, então essa carga tem um peso de 100 newtons. 100 newtons não. Nossa. 750 newtons. Perdão. Então imagina a situação. Imagina a situação. Você tem aqui o corpo, certo? E o peso está puxando ele para baixo. Tá? Eu quero fazer uma força F. O meu cavalo vai fazer uma força. Tá? Vocês concordam que, na melhor das hipóteses, essa força ela tem que ser igual ao peso? Por quê? Na melhor das hipóteses, se a força é igual ao peso, ele pode estar na primeira lei. Se ele está na primeira lei, significa que ele está em movimento uniforme. Então, vamos admitir que ele esteja em movimento uniforme, portanto, ele tem velocidade constante. Vai acompanhando o raciocínio, tá? Não entendeu? Volta. Então, ele está na primeira lei, está com velocidade constante. Tá bom. Então, a potência dele, do cavalo, vai ser a força vezes a velocidade vezes o cosseno entre elas. Só que, presta atenção, gente, a força que o cavalo está fazendo é para cima. É para cima. E a velocidade também é para cima. Então, significa que o ângulo entre elas aqui, ó, é 0 graus. Cosseno de 0 é 1. Então, para essa situação, como é que eu calculo a potência do cavalo? Em watts. Eu tenho que estar no sistema internacional. Né? 750. Opa. 750 vezes 1. Por que vezes 1? Porque ele faz 1 metro em 1 segundo. Ou seja, a velocidade dele é 1 metro por segundo. Então, o que significa isso, né? Potência igual a 750 watts. Então, quer dizer o seguinte, que um cavalo-vapor equivale a 750 watts. Entendeu? Aqui está aproximado, né? Que a gente fez a conta com a gravidade valendo 10, tá?
Mas entende como pode cair uma questão simples de potência? É uma questão diferente. Ó. Eu quero saber se você sabe o que é potência. Vamos trabalhar com a unidade dela. Tá? Não é nenhuma pergunta específica. Transforma quanto vale um cavalo vapor em watts. Tá? Podem tirar print. Né? Por que eu falei a história do SI? O que é um cavalo robusto? Como que você avalia se o cavalo é robusto? Qual é o limite para o cavalo ser considerado robusto ou não? Né? Esse problema de padronização de medida é que fez com que a física, né, ao longo do tempo, fosse optando por um sistema único, né, de sistema internacional. Então, quer dizer, eu vou divulgar um trabalho, uma coisa oficial, digamos assim, você vai usar sistema internacional, tá? Que pode ser convertido para outros sistemas. Né? Aqui. Não confundir cavalo-vapor com HP. HP. Que é geralmente associado a países de origem de língua inglesa. Ele fala em anglo-saxônicos, então os alemães, né? Aqui, olha para a definição de HP, galera, que doida. Uma outra unidade é o horsepower, né? Unidade anglo-saxônica definida como sendo a potência necessária para se elevar verticalmente a velocidade de 1 pé por minuto, uma massa de 33 mil libras, que dá 15 mil quilos, aproximadamente. Você percebe que a definição, o jeito dela é igualzinho ao do cavalo vapor? Ele mudou o quê? As unidades. As unidades. Tá? Então, tipo, qual é que eu vou usar no vestibular, Danilo? Watt. Provavelmente vai ser watt. Tá? Se vier alguma coisa desse tipo, você já sabe que é a mesma ideia, só que com as unidades diferentes. Aqui, ó, vamos fazer a conta dessa. Vamos ver quanto que vale um HP. Então vamos lá, potência. Tem que estar tudo no sistema internacional, certo? Então vamos lá. Potência é força, vezes velocidade, vezes cosseno. O desenho é o mesmo. Então você tem um corpo, ele tem um peso, você tem que fazer uma força F. Então essa força ela tem que ser igual ao peso. Então, ó, potência, vamos lá. A força tem que ser igual ao peso. Então é massa vezes gravidade, vezes a velocidade. Como o corpo está subindo, ele tem uma velocidade para cima, a velocidade e a força estão fazendo um ângulo de 0 graus. Tá? Agora é colocar aqui. Potência igual. Massa, 15 mil quilos, vezes gravidade. Vou colocar 15, 10 a quarta. Vezes. A velocidade é 1 pé por minuto. 1 pé, 0,30 metros por 60 segundos. Tá, ó. Isso que eu estou circulando aqui, gente, é a velocidade dele. Que está em metro por segundo. Estou trazendo tudo para o sistema internacional. Por quê? Quando eu trago para o sistema internacional, isso aqui, ó, tem que estar em metro por segundo. Aí a potência vai sair em watt. A potência vai sair em watt. Tá? Vezes o cosseno de 0, que é 1. Deixa eu ver quanto que dá isso aqui. Essa acho que vai sair até meio redondinha a conta. Ali vai dar 3, né? 4,5, aliás. 0,3 vezes 15, dividido por 60. 0,075. Dá 75. Dá 750 também. Dá 750. Se eu não fiz conta errada. No meu acho que tá dando 750 aqui, deixa eu ver. Acho que é isso mesmo. Tá 750 watts também. Ó, deu a mesma coisa. Deu a mesma coisa que o outro. Com os arredondamentos, né, que a gente tá fazendo aqui. Tranquilos. Certo? Então, a gente fechou aqui, né,
com essa parte aqui de potência, eu posso dizer que a gente fechou o que precisava ser falado de trabalho. Meio que acabou aqui a parte de trabalho. Claro que a gente vai continuar falando de trabalho, mas agora a gente vai trazer para a discussão a energia, tá bom? Bom, tira a print aí. Beleza. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu só ver o que eu tenho aqui. Tá, maravilha. Então vamos lá. Vamos falar de energia cinética. Na verdade, gente, energia cinética não tem muito o que falar, porque o conceito dela é mais intrínseco mesmo, assim. O que eu quero dizer com isso? Você sabe o que é energia cinética. Por que você sabe? Porque você sabe que para você se locomover, para você manter uma velocidade, você precisa ter energia. Essa é uma coisa que a gente tem nessa experiência. Então, por exemplo, aqui tem um carro, um ônibus andando aqui, ele está gastando energia, certo? Só que tem uma questão aqui que é assim: se eu tenho velocidade, eu tenho energia cinética. Se eu não tiver velocidade, eu não terei energia cinética. Portanto, a energia cinética, ela é uma energia manifesta. Você vê a energia porque você vê o corpo andar. Você não vê ela literalmente. A gente não consegue ver a energia, mas a gente vê uma manifestação dela. Então, por que ela é muito importante na mecânica? Porque ela é a energia que representa a mecânica. Mecânica estuda movimento. Então, se o corpo tem movimento, eu vou medir a energia desse movimento. Tá? A gente pode entrar numa discussão aqui, que é de onde vem essa energia? Essa discussão é importante que a gente tenha em vários momentos. Por quê? Porque a gente entra na questão de recursos energéticos do planeta. Então, para eu fazer uma máquina funcionar, né, nós somos uma sociedade que depende muito de máquinas, desde do computador até uma máquina de soldar. Eu preciso de energia. Então, a gente entra numa questão aqui que é a questão mais importante mesmo. Se eu pensar, o que a gente tinha que estar discutindo no mundo hoje? Energia. Até porque a energia, ela representa desigualdade. Por quê? Porque país que não tem energia para a população não tem como desenvolver. Né? Se você consegue dar energia para a galera, ela consegue instalar coisas em casa. Energia é cara, né? A verdade é essa. Então, a gente escreve o que para nós aqui? Energia cinética associada a movimento. Tá? Ela depende da massa. Né? Então, a gente pode dizer que a energia cinética ela é uma propriedade da matéria. Matéria tem energia cinética, porque ela depende da massa. Tá? No sistema internacional vai vir quilograma. E ela depende também da velocidade, evidentemente. Depende da velocidade. Tá? No sistema internacional, metros por segundo. Então, vamos admitir, né, que a massa do corpo é constante. Certo? A massa do corpo é constante. Só que a velocidade pode ser ou pode não ser. Então, é muito importante a gente entender que a energia cinética pode variar. Então, como que funciona, como que você tem que funcionar na tua cabeça esses conceitos? Como é que você tem que amarrar eles? Se o corpo tem força resultante, ele tem aceleração. Né? Força resultante é massa vezes aceleração. Se ele acelera, a velocidade dele muda. Concorda? Se a velocidade dele muda, a energia cinética muda. Então, a energia cinética ela pode ser variada, ela pode aumentar se o corpo ganha velocidade, ela pode diminuir se o corpo perde velocidade, e ela pode ficar constante no corpo.
Se o corpo tiver velocidade constante, ele terá uma energia cinética constante. Então, por exemplo, quando o corpo está na primeira lei, na primeira lei, a velocidade do cara é constante. Já na segunda lei, ele pode ou acelerar ou frear. Depende de como a força está agindo no corpo. Então, você pode ter aumento de velocidade ou queda de velocidade. Então, a energia pode variar do corpo, tá? Como é que eu calculo ela? Então, a energia cinética do corpo vai ser m, a massa, em quilogramas, né? Vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2. Tá bom? A gente não entra na discussão de como essa fórmula foi obtida, tá, gente? Não vale a pena entrar nessa discussão, não. Estão chamando aqui, pode falar. Lembrar do transporte ativo e passivo de sódio e potássio. Tá. Então, é aí que tá. É aí que tá o cerne da coisa. Estão falando aqui que a Milena fala muito sobre isso, né? Que na aula de transporte ativo e passivo, ela fala sobre energia cinética. E ela tá falando para eu falar um pouquinho sobre isso. Vamos tentar raciocinar juntos aqui, vamos construir a ideia. O transporte ativo, ele é dependente de ATP. Ele é dependente de ATP por quê? Porque ele precisa fazer uma proteína se movimentar. A proteína está lá na membrana. Tem toda a parte de membrana lipoproteica que vocês estudam lá na biologia, né? E tem a proteína que carrega coisas para dentro, para fora. Tem outras proteínas de transporte também, não é só de potássio, né? E essas proteínas, elas precisam se movimentar. Quando as proteínas se movimentam, como é que isso acontece? Como que isso acontece? Eu preciso de energia. Então, lá dentro, estão fazendo trabalho. A energia está sendo usada para a proteína fazer trabalho, né? E por que ela funciona com a diferença de concentração? Peraí, deixa eu ver aqui, peraí, tem outra pergunta antes. Pode crer, não, isso aqui é uma observação aqui que fizeram. Aí tem uma outra pergunta que é por que funciona com a diferença de concentração? É porque assim, ela tem que manter uma, eu vou tentar ser muito resumido nesse assunto, até porque, tipo, tem as precisões da biologia, né? O que a célula faz é uma coisa que naturalmente ela não deveria ser assim, né? Quando eu falo isso, do que eu estou falando? Da diferença de concentração entre o meio de dentro e o meio de fora da célula, né? Quando uma célula morre, com o tempo, esses meios eles se tornam isotônicos, o meio intra e o meio extra. Por quê? Porque ela para de manter aquela condição que não é espontânea. Então, uma coisa que a gente precisa entender que funciona assim, gente. Essa aula é foda porque ela é a aula da vida, assim, cara. Eu fico emocionado. É uma regra que vale para a célula e vale para você pegar o celular e manter ele de pé. Pode perceber que tudo que você faz contra a natureza, você tem que gastar energia. Manter um corpo suspenso, se eu te falar, olha, fica com o celular suspenso 10 horas seguidas, chega uma hora que você cansa, você está gastando energia. E a célula, para manter aquela condição intracelular e extracelular, ela tem que gastar energia como? Usando as proteínas, que fica carregando sódio para um lado, potássio para o outro, tem proteína que carrega cloreto, tem proteína que carrega cálcio, que é segundo mensageiro de célula. Tipo, é muito trabalho, literalmente. A célula precisa se movimentar contra a natureza. Então, por exemplo, o ATP, né? Quando a gente fala na molécula de ATP, eu diria para você que assim, o que o ATP faz do ponto de vista mais químico? Ele sofre uma reação capaz de gerar energia na forma de trabalho.
Guardadas as devidas proporções, o que o ATP faz? A mesma coisa que uma pilha faz. A pilha, em última análise, ela usa energia para fazer elétron andar no fio. O que o ATP faz? Ele usa energia, ele sofre uma reação ali que libera energia, e essa energia é aproveitada para as fibras musculares se movimentarem, para as proteínas das células andarem para lá e para cá. É muito louco, porque é o mesmo princípio. Então, por que é importante falar de energia cinética? Porque tudo que está se movimentando, do ponto de vista da mecânica, está utilizando energia da forma mais nobre possível. Tá? A energia mecânica, a energia cinética é uma energia útil. Guarda essa frase. A energia cinética ela é útil, porque ela está sendo usada para movimentar alguma coisa. Tá bom? Deixa eu ver. Então, estão falando aqui da história da membrana, que o pessoal está citando aqui. Tem a história da voltagem, né? Que é o potencial da membrana. Né? A gente vai entender o que é potencial elétrico. Por que tem que ter DDP? Por que quando atinge uma DDP enorme, a célula despolariza? Aí dispara. Gente, quando a célula despolariza, é a mesma coisa que acontece quando cai um raio. É a mesma coisa, é a mesma coisa. O princípio físico é o mesmo. Por isso que eu falo, e é trabalho. É trabalho. Mexer com tudo isso é mexer com o trabalho. Tá? Beleza. Bom, unidade. Olha, gente, no sistema internacional, o que você tem? Quilograma vezes metro por segundo, tudo isso ao quadrado. Tudo isso ao quadrado. Isso é joule. Isso é joule. Peraí, joule, professor? Quer ver? Faz uma brincadeira aqui. Olha que legal isso, gente. Vamos abrir essa unidade? Quilograma vezes. Agora, olha o que eu vou fazer. Como eu tenho metro por segundo, tudo ao quadrado, eu vou colocar assim, ó, metro vezes metro por segundo ao quadrado. Tá? Gente, metro não é unidade de distância? Quilograma metro por segundo ao quadrado não é massa vezes aceleração? Isso aqui é força. Joule é força vezes deslocamento, ó, trabalho. Percebe? Não sei se vocês estão entendendo onde eu quero chegar com isso. Eu estou querendo falar que trabalho é energia. Aqui você está vendo que a unidade da energia é a mesma que a do trabalho. Então, eu provei para você que a fórmula de energia e a fórmula de trabalho elas têm uma equivalência. Tá? O que é trabalhar? É transferir energia. É utilizar a energia. Né? Essa aula é muito louca porque a gente tem que tomar cuidado para não cair numa aula de filosofia, porque, você vai olhando essas frases, né? Trabalhar é transformar a energia num algo útil. É uma frase que você usa para tua vida, mano. É muito louco. Tá? Agora, uma outra coisa que eu queria comentar ainda sobre essa questão de Joule, não sei o quê. Olha para a fórmula. Tá olhando? Você percebe que essa conta nunca vai dar negativa? Massa é sempre positivo. Velocidade é um vetor. Né? Então, o vetor não tem sinal. Ele tem um módulo. E aí, você eleva ao quadrado, você não vai dar negativo nunca. Então, o que eu quero que você entenda? Energia cinética tem um mínimo, que é zero. Zero. Inclusive, a gente usa isso para definir temperatura, né? O que é o zero absoluto? Né? Se você traz essa fórmula lá para a química, tenta imaginar agora que essa massa é uma molécula. E ela tem uma velocidade.
Então, qual seria a menor temperatura? A menor temperatura é a temperatura em que não tem agitação, que é o 0 Kelvin. Tudo bem? Beleza? Então, a gente consegue perambular com esse conceito de energia, né? Falar de um monte de coisas. Beleza? Podem tirar print. Tirar o print. Bom, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai falar do teorema da energia cinética. O teorema da energia cinética, gente, é o teorema mais importante da mecânica. Porque ele resume tudo isso que eu falei numa coisa ridícula. Numa coisa ridícula. Aqui tem um desenho para a gente imaginar a situação para chegar no teorema da energia cinética. Tá? E assim, o que vai acontecer a partir de hoje é uma coisa muito legal, que é o seguinte. Sabe aqueles exercícios de cinemática? De Vovô Ateu, Torricelli? Sabe aqueles exercícios de leis de Newton? Muitos deles você vai conseguir resolver usando esse teorema. Tá? Aí você fala, bom, mas por que eu tenho que aprender ele então? Porque com esse teorema eu consigo resolver algumas questões que a cinemática não resolve e as leis de Newton também não resolve. Quando você aprende teorema de energia cinética, você consegue resolver, a priori, qualquer questão de mecânica. Porque ela pode vir ou por cinemática, se não vier por cinemática, ela vai ter que vir por lei de Newton. Se ela não vier por lei de Newton, ela vem por teorema de energia cinética, trabalho, energia, tá? Bom, qual é a história? Eu vou primeiro deduzir a fórmula aqui, porque na dedução tem muito conceito. A gente vai chegar numa fórmula. Ah, tá, beleza, vou usar essa fórmula aqui. Então, imaginem um corpo andando do jeito que vocês estão vendo ali, onde esse F seja uma força resultante. Tá? Então, esse F é uma força resultante. Tá bom? Beleza. O que a gente sabe? Que o trabalho de uma força resultante é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno. Tá. Para a gente facilitar a nossa vida, eu coloquei o desenho de tal maneira que o ângulo entre os dois é 0 graus. Tá? Que é o maior trabalho possível de uma força. Tá? Muito bem. O que a gente sabe também? Se essa força é resultante, ou seja, o corpo está na segunda lei, eu posso dizer que essa força é massa vezes a aceleração, certo? Então, primeiro eu quero que você entenda o seguinte, quando o corpo recebe trabalho, ele vai acelerar. Ele vai acelerar. Ou seja, trabalho está associado com mudança de velocidade. Conseguem compreender isso, gente? Quando uma força trabalha, ela muda a velocidade do corpo. Agora, para pensar um pouquinho nisso. Se a força faz a velocidade mudar, ela não muda a energia cinética do corpo? Ela muda a energia cinética. Então, quer dizer que o trabalho causa variação da energia cinética. Concorda? Toda vez que uma força atua e faz trabalho, ele vai mudar a velocidade. Portanto, ele vai mudar a energia cinética. Isso é o teorema da energia cinética. Ele é muito simples. Agora, cara, saber isso num exercício faz com que você resolva questões super difíceis. Questões que, repito, você não vai conseguir resolver com segunda lei de Newton. Você não vai conseguir resolver por dinâmica. Por cinemática, então esquece. Tá? Deixa eu ver que estão me chamando aqui. Peraí. Por que está associado com mudança de velocidade? Porque tem aceleração, ó. Vamos lá, vamos abrir aqui mais, ó.
O que é a aceleração? É ΔV por ΔT. Certo? Então, o trabalho, ele causa variação da energia cinética. Tá? Então, a primeira observação que a gente vai fazer é: o trabalho da F resultante provoca variação da energia cinética. Quer ver? Olha como você vai começar a sofisticar a sua mecânica. Antes da aula de hoje. Por que um corpo cai? Por causa da gravidade. E por que ele acelera? Porque a gravidade é uma aceleração. E ele faz a velocidade do corpo mudar. Certo? Tá tudo certo, não tá errado. Agora, vamos olhar para isso de um outro jeito? Eu vou dizer assim, ó, vai acompanhando o meu raciocínio agora, gente. Quando um corpo cai, o peso arrasta ele para baixo. Concorda? Quando o peso arrasta ele para baixo, ele faz trabalho no corpo. E o corpo ganha energia cinética. Então, o trabalho do peso está variando a energia cinética. Você está falando a mesma coisa que dizer que o peso acelera o corpo. Só que você está usando outra ideia, que é uma ideia mais ampla, ela vale para tudo. Não é só para o peso. Então, uma força que faz um corpo acelerar, ela está transmitindo energia para ele. É para isso que serve força, para transmitir energia. Por isso que força tem que ter contato entre corpos, sempre é ação e reação. Né? É muito doido. Você começa a ver a física de uma perspectiva um pouco mais abrangente. Parece que aquelas frentes que a gente vê no cursinho começam a sair da frente, começam a dissipar. Tá? Então, eu posso, por exemplo, chegar ao ponto de transformar calor em movimento, que é o que acontece numa máquina a vapor. Calor não é energia? Se eu fizesse energia acelerar um corpo, eu estou fazendo trabalho. Então, aí a coisa começa a ficar nesse pé. Como é que a gente chega na fórmula? Vamos lá. Então, ó, trabalho é força, deslocamento, cosseno. Só que força é massa vezes aceleração. Então, olha o que eu vou escrever. Que o trabalho é massa vezes aceleração vezes deslocamento, certo? E o cosseno eu vou colocar 0. Vou colocar 1, né? Tá ali. Tudo bem? Beleza. Agora, eu preciso fazer aparecer energia cinética. Eu preciso fazer aparecer energia cinética. Então, o que eu vou lembrar? Vamos supor que a nossa força seja constante. Tá? Se a força é constante, eu não posso dizer que o corpo está em move? Move. Se o corpo está em move, você concorda comigo que ele está acelerando, não está? Então, ele tem uma velocidade final, uma velocidade inicial. Você concorda? Ele tem isso. Nas equações do move, lembra dessa daqui, ó? V final ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS. Torricelli. Torricelli. Então, eu estou tentando encaixar uma coisa na outra, percebe? Eu sei que o cara está sofrendo ação de uma força. Tá bom. Essa força está fazendo trabalho. Peguei a fórmula do trabalho e abri. Mas eu suponho que a força é constante. Beleza.
Se a força é constante, ele está no move. Tem aceleração, então posso usar Torricelli. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o Torricelli e vou isolar isso aqui, ó. Como é que eu isolo A vezes D? Eu vou falar que A vezes D é V final ao quadrado. Eu vou passar esse V0 aqui, eu vou passar para cá, ó. Ele vai ficar menos V0 ao quadrado, dividido por 2. Tá? Estou trabalhando com o Torricelli. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse AD. O que é AD? Não é V final menos V0 ao quadrado, dividido por 2? E vou substituir aqui, ó. E vou substituir aqui. Então vai ficar assim, ó. Eu vou colocar aqui uma setinha. Então vai ficar assim. Portanto, o trabalho da força é igual a M vezes V final ao quadrado menos V0 ao quadrado dividido por 2. Aqui. Se eu aplicar distributiva, gente, olha o que acontece. Aplica a distributiva aqui, ó. Vai ficar que o trabalho da força é igual a M VF ao quadrado sobre 2 menos M V0 ao quadrado sobre 2. O que é MV final ao quadrado sobre 2? Isso aqui, ó, é energia cinética final. E isso aqui é a energia cinética inicial. Esse é zero. Ou seja, o trabalho é igual à variação da energia cinética. Esse é o teorema, ó. Tá? Beleza? Daqui, né, gente, eu tenho 3 possibilidades. Ou o trabalho é positivo, ou o trabalho é zero, ou o trabalho é negativo. Então, quer dizer, isso explicaria por que quando você empurra um corpo ele acelera. Porque empurrar o corpo, na verdade, dá energia para o corpo. Dá energia para o corpo. Quem está dando energia? Quem está empurrando. Ou quem está puxando, no caso a Terra, né? A Terra está no caso da Terra, ela está transformando a energia. A gente vai falar sobre isso na parte de sistema conservativo. Beleza? Perguntas, gente? Espera aí que tem pergunta aqui. Então, dá para resolver questão de queda livre. Vixe, dá para fazer um monte de coisa. A gente consegue deduzir a equação de Torricelli. É muito legal. E aí, assim, né? Quando é que eu vou usar TEC? Né, a gente fala TEC, né? Teorema da energia cinética. Geralmente, quando você estuda muito esse assunto, né, a mecânica, você vai olhar para a questão e falar, opa, isso aqui não dá para resolver por lei de Newton, não. Porque, geralmente, a gente percebe que o que acontece com a galera que vai fazer vestibular, né? Você olha lá para a questão de mecânica, a primeira coisa que você tenta é cinemática. Aí você percebe que cinemática não é o caso. Você fala, puta, peraí, tem força aqui. Ah, então acho que eu vou usar a lei de Newton. Geralmente o exercício de teorema da energia cinética é aquele que você fala assim, meu, o que é isso, cara? Como assim? Como é que eu vou calcular essa velocidade? Geralmente ele pede para você calcular uma velocidade final. Ele vai mandar um cara escorregar por um escorregador. Tem algumas situações bem pontuais ali, que você, quando vai fazendo bastante exercício, você vai criando esse cardápio de situações. Tá? Mas geralmente é um exercício que, puta, tentar resolver por lei de Newton provavelmente não vai dar certo. Tá? Beleza? Vamos fazer o intervalo?
Acho que está na hora da gente fazer um intervalinho aqui. Aí na volta, a gente começa a falar das energias potenciais, né? Então, assim, se a energia cinética ela é manifesta, né? Ela deve ter vindo de algum lugar. Porque lembra que no primeiro slide da aula tinha lá um texto do Richard Feynman falando que energia, a gente não sabe o que ela é, mas ela tá ali. E a energia do universo, ela é constante. Então, se você vê um corpo andando, é porque ele tem energia cinética. Essa energia veio de algum lugar. De onde ela vem? A gente vai falar então, no intervalo, né, depois do intervalo, das energias potenciais. Potencial gravitacional, potencial elástica e potencial eletrostática, tá bom? Então a gente já volta aí. Já daqui a pouco voltamos. Bom, energias potenciais. Além da energia do movimento, né? Que eu estava falando no final da aula, um corpo ele pode armazenar energia. E aí a gente entra no conceito maior, né, de energia, que é o da energia potencial. Por que ele é maior que a energia cinética? Porque essa energia cinética, ou o corpo tem ou o corpo não tem, por causa da velocidade, né? A potencial, ele pode armazenar de várias maneiras. A gente vai estudar 3: potencial gravitacional, elástica e elétrica. Mas antes da gente falar das variações, né, dos tipos, por que ela chama potencial? Porque ela está pronta para virar cinética. Basta que o corpo comece a se movimentar. Então aqui a gente tem um corpo, aqui um desenho, né? Vou colocar aqui o desenho. Aqui. Você tem um corpo suspenso do lado de uma estante aqui, né? Tá? E aqui ele está a uma certa altura do solo. Tá? Para eu trazer o corpo para essa posição, eu tive que gastar energia. Tive que gastar energia. Então eu dei energia para o corpo. Se eu mantiver o corpo parado aqui, essa energia ela vai ficar armazenada no corpo. Por isso, potencial. Quando eu abandono o corpo, o peso puxa ele para baixo. Certo? E aí o peso começa a fazer trabalho. E aí o corpo começa a acelerar. Então, o corpo acelera por quê? Porque o peso faz trabalho nele. Mas essa energia que ele usa para acelerar, na verdade, já estava guardada dentro dele. Ela já estava guardada. Ela estava na forma de potencial que foi adquirida quando o corpo foi suspenso. Então, ao suspender o corpo, você dá energia potencial para ele, né? Isso explica, por exemplo, o mecanismo principal, né, de funcionamento da usina hidrelétrica. Por que tem que ter uma queda d'água para fazer uma hidrelétrica funcionar? A queda d'água dá energia potencial para a água, né, que vira cinética, e aí faz a turbina girar, tá bom? Beleza? Outra coisa que eu queria comentar é que, assim, a energia potencial, ela depende de uma altura. Então, a gente usa necessariamente o solo, né, como zero, altura zero. Então, quando um corpo está na Terra, ele tem energia potencial zero. Tá? A energia potencial, ela depende, vamos colocar aqui, ó, depende da massa do corpo, tá? Depende da altura, depende da altura,
E ela depende também, gente, da gravidade do planeta. Então, claro que na Terra, a gente sabe a gravidade 10. Espera aí. Voltou aqui. Depende da aceleração gravitacional. Sabe como é que você pode pensar nisso, gente, de um jeito bem conceitual? Pensa assim, ó. Um corpo cai porque o planeta puxa ele, não é? Se o planeta tem uma gravidade muito grande, ele vai acelerar demais o corpo. Então, a energia potencial, ela é maior em planetas que têm gravidade maior, tá? Tanto é que na fórmula, ó, potencial, né? Ela é a massa multiplicado pela gravidade, multiplicado pela altura, tá? Olha para a unidade, gente, de novo, olha para a unidade. Massa é dada em quilograma. Gravidade não é uma aceleração? É metro por segundo ao quadrado. A altura é dada em metro. Olha lá o joule aparecendo de novo. Olha o joule. O que é um joule? Um joule é a energia armazenada num corpo de 1 quilograma, submetido a uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, durante 1 metro. Tá? Isso para 1 joule, né? Só para a gente lembrar aqui. Quando é que essa energia vira cinética? Essa energia vira cinética quando o peso trabalha no corpo. O peso faz ele se locomover. Tá bom? Beleza? O que é importante você lembrar também, né? Como a energia potencial depende da altura, o que você tem que perceber? Que quando o corpo sobe, vamos colocar subida, né? Colocar subida. Na subida, gente, ele tem um aumento de energia potencial. Ele está ganhando altura. Está ganhando altura. Na descida, ele tem queda de energia potencial. Tá? Beleza? Quem é que dá essa energia para o corpo? Repito, a gente. Quando você suspende o corpo. Tá? Então, o que a gente vai, logo menos, né, a gente vai entrar numa parte muito louca da física, que é assim, o que é campo? Campo gravitacional, campo elétrico, campo magnético. Campo, gente, é uma região capaz de, uma vez que você coloque um corpo ali, o simples fato de você colocar o corpo ali, dá energia para o corpo. É campo de energia. Então, por exemplo, você põe um corpo perto da Terra, então aqui está, de novo, o mouse. Ele está ali perto da Terra. O fato dele estar perto da Terra já faz com que ele tenha uma energia armazenada, tá? Que é exatamente a energia potencial gravitacional. Na descida, ele vai perdendo energia. E isso, ó. Na descida, ele está perdendo potencial e vai ganhando cinética. Exatamente. Né? Exatamente. E aí você começa a perceber a transformação. Né? Então, daqui a gente pode concluir uma coisa que, se você conseguir entender isso, já é um bom passo. Né? O que a gente pode observar? Né? Na descida, vamos colocar assim, ó. Na descida, a energia potencial se transforma
em cinética. Graças a quem? Ao trabalho do peso. Lá na cinemática, né, o que a gente falava? Ah, por que ele acelera? Porque o peso está a favor do deslocamento, da velocidade. Está ajudando a velocidade. Lembra que eu falava? Olha, está ajudando a velocidade. Tá? Na subida, gente, a história é outra. Na subida. Na subida, o que acontece? Para você fazer um corpo subir, você tem que lançar ele. Certo? Então imagina você pegando o livro e arremessando ele para cima. Quando o livro sai da sua mão, no momento que ele saiu da sua mão, só tem o peso agindo nele. E aí o peso começa a frear o corpo. No processo onde ele freia o corpo, ele ganha altura. Concorda? Isso na subida. Então, na subida, a energia cinética que ele tinha lá embaixo vai virar energia potencial. Quem é que faz isso? O peso. O peso. Né? Basta você lembrar o seguinte, ó. Veja. Na descida, opa. O que você tem, ó? Descida. O cara tem o peso para baixo e o deslocamento para baixo. Então aqui o ângulo é 0 graus. Trabalho positivo. Na subida, quando o corpo está voando, mas ele está subindo, o que acontece? O peso continua para baixo. Só que quando ele sobe, o deslocamento está para cima. Aqui o peso está contra o movimento do corpo. Então, por ele estar contra, o trabalho dele é contrário na descida. Ele transforma armazenada em cinética e na subida ele transforma cinética em armazenada. Tá bom? Tudo bem? Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. Na subida tem cinética, né? Senão ele não subiria. Ele tem que ter uma velocidade inicial. Ele tem que ter uma velocidade inicial. Senão ele não sai do chão. Por isso que eu tenho que arremessar ele, né? Quando eu jogo um corpo para cima, olha que a gente pode pensar. Quando eu jogo o corpo para cima, eu estou dando energia para ele. Então ele sai da minha mão com uma velocidade. Aquela energia que ele tinha na saída vai virar potencial lá em cima. Por isso que quanto mais rápido ele sai do solo, mais alto ele chega. Faz sentido, né? Porque quando ele sai muito rápido do solo, ele tem muita energia cinética. Até essa energia cinética virar potencial, ele vai mais alto. Tá? Ficou claro isso? Não sei se eu cheguei a explicar tudo que você tinha perguntado aqui. Qualquer coisa você me chama de novo. Beleza? Peraí. Tira print, por favor. Vamos falar de energia potencial elástica agora. Energia potencial elástica. Gente, um dos efeitos da força é provocar deformação, né? Então, quando a gente estuda força, a gente estuda lá lei de Hooke, né? Força igual a K vezes X. Depois a gente estuda o trabalho da força elástica. E agora vamos falar da energia potencial elástica. Aqui é a coisa mais simples. Aqui, nessa figura, a gente tem a seguinte situação. Eu tenho uma mola presa na parede, aqui, ó. Tá? E esse é o comprimento da mola natural.
Natural. O que significa comprimento natural? A mola não está nem esticada e nem comprimida, tá? Eu posso armazenar energia de duas maneiras na mola. Ou apertando a mola para dentro, na direção no sentido da parede, que é a figura aqui de baixo, ó, tá? Aqui ele causou uma deformação, tá vendo? Ó? Essa aqui é a deformação. Essa deformação, ela pode ser feita num sentido ou no outro. No sentido da parede ou contra a parede. Então, quer dizer, ele pode comprimir a mola ou ele pode esticar a mola. Vocês concordam comigo que, por exemplo, nesse caso aqui, ó, imagina que você coloque uma bolinha presa aqui, ó, onde está o mouse. Coloquei uma bolinha aqui. Se eu soltar a bolinha, ela não vai ser arremessada para a direita? Quando eu faço isso, eu estou transmitindo energia para a bolinha. Então, a mola armazenou uma energia. Quando eu solto a mola empurra a bolinha. Quando a mola empurra a bolinha, ela faz trabalho. Percebe que é a mesma coisa? Só que a energia agora estava armazenada a partir de uma deformação. Então, a gente pode citar aqui, né? Arco e flecha, estilingue. Estilingue é uma arminha, né? Eu estava assistindo Stranger Things. Agora eu peguei no... Agora eu gostei desse negócio de Stranger Things, cara. Agora eu vou ter que assistir as 4 temporadas. E aí tem um menininho que tem um estilingue, o Lucas. Ele tem um estilingue. Aí eu tô assistindo. Tô no episódio 8 da primeira temporada já. Vou assistir mais um hoje, acho, provavelmente. É, legalzinha, legalzinha. Gostei, gostei. Série meio ficção, assim, legalzinha. Eu gostei mais do Dark, né? O Dark eu achei mais legal. É, eu tô indo de boa aqui, tô na primeira temporada ainda. A Síria já assistiu todas, né? Aí tem que ficar segurando pra ela não dar spoiler. Enfim. Então aqui, gente, a energia potencial, Dark é legal. Dark é legal. Eu acho mais, assim, demora mais pra você se ligar ao que tá acontecendo. O Stranger Things, você começa meio que, eles dão as coisas muito na cara, assim, aí já não... A Dark é um pouquinho mais elaborada, eu acho. É parecido em algumas coisas, mas é boa, vale a pena assistir também a Dark. É legal. Bom, voltando aqui. Energia potencial elástica, gente. Então, eu posso deformar, né? Comprimir ou esticar. Como é que eu calculo? Aqui é bem tranquilo. Do que ela depende? A energia potencial elástica. Ela depende da constante. Eu vou escrever assim, ó. Vocês vão entender. Da dureza da mola. Gente, você concorda comigo que comprimir uma mola mais dura vai requerer mais energia do que comprimir uma mola que seja mais mole? Então, quando a gente fala em dureza da mola, é assim: molas duras armazenam mais energias do que molas moles, tá? Então, vai entrar na fórmula a constante elástica da mola. Sem dúvida, vai entrar a constante elástica da mola. Obviamente, depende também do quê? Da deformação. Quanto mais você deformar, mais a mola armazena energia, tá certo? Então, a fórmula da energia potencial elástica, eu costumo escrever assim, ó, EPEL, energia potencial elástica, é igual a K, que é Newton por metro, né? Newton por metro, vezes x ao quadrado sobre 2. Tá? K vezes x ao quadrado sobre 2.
O X é a deformação da mola. Ô, gente, se você observar essa fórmula da energia potencial elástica, é a mesma fórmula, a mesma, do trabalho da força elástica. É a mesma fórmula do trabalho da força elástica. Kx² sobre 2. Por que essas fórmulas coincidem? Porque trabalho é sinônimo de energia. Quando você deixa a força elástica empurrar alguém, ela está fazendo o trabalho. Tá? Então a gente vai percebendo na matemática essa questão de que trabalho é sinônimo de energia. Né? E energia, agora a gente pode falar a frase de uma maneira mais que vocês consigam entender. Energia é a capacidade de realizar trabalho. Né? Você precisa de alguma maneira dar energia para um corpo. Se o corpo tem energia, por exemplo, como potencial, ele pode fazer trabalho. A mola pode empurrar o corpo, né? Se o corpo estiver suspenso, o peso pode puxar ele para baixo e fazer trabalho. Né? Se você pegar a fórmula do trabalho do peso, mgh, é a mesma fórmula de energia potencial gravitacional, mgh. Tá? É muito louco. Beleza? E mais um outro comentário, né, sobre energia potencial elástica, gente. Não pode dar negativa, tá vendo? Não importa se a mola está comprimida ou esticada. O valor da energia é o mesmo, tá? O que importa? Quanto de deformação aconteceu, tá? Podem tirar print. Beleza. Aqui, gente, eu não vou entrar muito no mérito da coisa, porque isso a gente vai ter uma aula só para discutir energia potencial elétrica. Mas eu queria já introduzir a ideia. Gente, aqui a gente tem um desenho que mostra mais ou menos como que funciona a energia potencial na eletricidade. Imagina que eu tenha duas cargas, ó, Qzão e Qzinho, que são cargas positivas. Cargas positivas. Só que a carga da esquerda, ela está presa, está pregada, está fixa, tá bom? A carga positiva Qzinho, ela não está fixa. Aqui tem alguém segurando ela, tá vendo? A gente sabe que cargas de sinais iguais se repelem. Então, as duas cargas têm que se repelir. Como uma das cargas está presa, né, a carga Qzão, mas a carga Qzinha está solta, se eu ela está livre, né? Se eu soltar essa carga, ela vai ser empurrada. Então, quando a carga Qzinho é empurrada, vou escrever aqui, ó. Ao ser empurrada, a carga Qzinho ganha velocidade. Então, nesse caso, o que está acontecendo? Você tem uma energia potencial elétrica que estava armazenada pelo simples fato de que essas cargas estavam próximas uma da outra. Quando eu aproximei as duas cargas, aquilo deu energia para o sistema. Tá? E aí o que acontece? Quando eu solto, essa energia elétrica, ela vai virar energia cinética na carga Qzinho. Adivinha quem faz isso acontecer? Quem é que transforma uma energia na outra? É o trabalho de uma força. Então, nesse caso, quem é que está trabalhando
a força elétrica. Eu vou chamar de fel. Percebe que é a mesma coisa? Só que isso explica por que uma lâmpada acende. Isso que eu acabei de contar para vocês vai explicar toda a eletricidade. Por que precisa ter campo elétrico para ter corrente elétrica? Por que U é igual a RI? Tudo. Todas aquelas fórmulas de potência, PU e PIO, tudo, tá? É a mecânica que vai trazer. Beleza? Então, assim, né? Do ponto de vista mais elementar possível, quando você pega um corpo e suspende ele, peguei um corpo e suspendi, é a mesma coisa que você apertar uma mola e é a mesma coisa que você tentar aproximar duas cargas de mesmo sinal. Do ponto de vista físico, você está armazenando energia. Eu posso armazenar energia aproximando cargas, eu posso armazenar energia suspendendo corpos, e eu posso armazenar energia comprimindo ou distendendo molas, tá? Do que depende a energia elétrica? Aqui eu não vou colocar a fórmula, mas eu vou colocar do que ela depende. Ela depende de duas coisas, gente. Primeira, depende do valor das cargas. Depende do valor das cargas. Quanto maiores forem os valores, maior energia vai ter ali. Tá? Só que a energia potencial, ela vai ter uma coisa meio estranha. Por quê? A potencial elétrica, ela pode ser negativa. E é daí que vem o negócio da biologia. Por que lá dentro da membrana o potencial é menos não sei quantos milivolts? Né? Esse potencial negativo tem a ver com o fato de que dentro de um sistema que tem muita carga elétrica, pode ser cátion ou ânion, né, no caso da membrana celular lá, pode acontecer do potencial ser negativo. Porque a energia potencial armazenada ali é negativa. Tá? A gente vai discutir. Por isso que eu não quero colocar a fórmula aqui agora, porque senão a gente vai discutir de um jeito que eu não quero. Outra coisa que depende, gente, depende da distância entre as cargas. Tá? O que você pode guardar de conceito dessa informação? A energia potencial elétrica, ela depende da interação entre cargas, ok? Beleza. Pode ser positiva ou negativa, beleza? Beleza. Quando as cargas estão próximas, essa energia tende a assumir valores muito negativos ou muito positivos. Às vezes ela é muito positiva, às vezes ela é muito negativa. Mas se está perto, o valor da energia é muito alto. Agora, quando é que a energia cai a zero? Quando as cargas estão muito longe uma da outra. É como se as cargas, à medida que fossem se afastando, fossem se desconectando. Então, se eu pegar essa carga Qzão e afastar da carga Qzinho, muito afastada, essa energia tende a cair a zero. Então, aqui ela é muito diferente. Essa energia ela pode ser zero, ela pode ser positiva, pode ser muito positiva, pode ser negativa e pode ser muito negativa. Então, isso vai complicar a eletricidade. Por isso que a eletricidade é mais complicada. Tá bom? Tranquilos? Perguntas? Maravilha. Podem tirar print. Prof, Pode falar. volta no anterior rapidinho, só para tirar um print. Esse. Aí, pronto, obrigada. Maravilha.
Bom, para a gente encerrar a discussão de energia, vamos falar do famoso sistema conservativo. Tá? Essa discussão, na verdade, a gente vai ter ela um pouco aqui, depois um pouco nos exercícios. Não, essa não tem nenhuma fórmula por enquanto. Falei para vocês que a gente só vai mexer com essa fórmula depois. Tá? Porque para falar da fórmula, eu vou ter que falar de coisa de eletricidade. Então, por enquanto, é só conceito mesmo. Tá? Por que eu quero falar de sistema conservativo, gente? Porque de 10 questões de energias mecânica, quase todas, 9 delas, às vezes até as 10 mesmo, são de sistemas conservativos. Sistema conservativo é um sistema mais fácil. Porque o que acontece? Quando, por exemplo, quando um corpo cai, lembra aquela história de que a gente desprezava o atrito? Por que o atrito ele é uma força inconveniente para a gente? Porque o atrito faz o corpo perder energia. Perder. Toda vez que um corpo está submetido a atrito, ele vai perder energia. Então, qual é a melhor maneira de você evitar que ele perca energia? Desconsiderar o atrito. Então, aqueles problemas que vocês faziam de lei de Newton, que não tinha atrito, queda livre, desconsidere o atrito, são sistemas conservativos. Então, o que é um sistema conservativo? Ele é um sistema livre de forças de atrito. Tá aqui. Tá? Agora, falar que o sistema é livre de atrito não quer dizer que ele é livre de forças. Tem que ter força, senão não tem movimento. Né? Não tem aceleração e tal. Então, a melhor maneira de entender um sistema conservativo é pegar o caso da queda livre. Né? A gente vai usar como exemplo a queda livre. Tá. O que a gente sabe que acontece na queda livre? Bom, na descida, a gente já escreveu isso lá, eu tenho a força peso, tá? Aqui eu tenho uma posição inicial, tá? E esse corpo, ele está suspenso. Opa, perdão. Esse corpo ele está suspenso a uma altura h do solo, tá bom? De tal maneira que ele vai ser abandonado, tá? E ele bate no solo, tá? No início, o que a gente sabe que ele tem? Ele tem uma energia potencial, EPI, tá? MGH. Agora, se você lembrar que na queda livre ele está em repouso, no início, então ele não tem energia cinética. Qual zero? Aí, aquilo que eu tinha falado para vocês agora há pouco. Na descida, ele vai perdendo altura e vai ganhando velocidade. Então, quando ele chegar aqui embaixo, ele vai ter uma energia potencial final zero, porque não tem mais altura, e a energia cinética final é mv² sobre 2. Na hora que, tipo assim, imagina que ele está a 1 milionésimo de segundo de bater no chão. Está com a velocidade final dele, né? O que acontece, gente? Se o sistema é conservativo, quer dizer que toda a energia que ele tem aqui, que eu vou chamar de mecânica,
ela tem que ser igual à energia que ele tem aqui. Por exemplo, se lá em cima ele tem 40 joules de energia potencial, aqui embaixo ele vai ter 40 joules de cinética. Não tem perda de energia, só tem uma transformação. Tá? Então, o sistema conservativo, ele é um sistema onde a energia se transforma. Ela não aumenta, ela não diminui, ela só troca de tipo. Tá? Beleza? Aí, qual que é a consequência disso, né? Quem é que faz essa transformação acontecer? É o peso. Não é o peso que faz o trabalho? Então, a gente vai dizer que o peso, como ele atua transformando energia, então, assim, o peso, ele não dá energia para o corpo. Ele não tira a energia do corpo. Ele só transforma. Esse tipo de força, eu chamo de força conservativa. Por quê? Porque ela transforma conservando a energia do corpo. Ela atua no sentido apenas de transformar. Tá bom? Beleza? Agora, e na subida? Vamos lá, tudo de novo. A gente faz com a queda livre, depois a gente vai fazer com as outras forças também nos exercícios. Porque existem outras forças conservativas. Não é só o peso que é conservativo. Tá? Na subida, como é que a coisa funciona? Você tem aqui uma pedra que está abandonando o solo. Ela tem uma velocidade inicial. Aqui está o solo. Tá? Ela tem uma velocidade. VI. Ela vai subir até atingir a altura máxima. Na altura máxima. Na altura máxima, ela fica em repouso. A velocidade final dela é 0. Então, ó, parece a segunda aula do ano, tá vendo? Segunda aula do ano. Só que agora a gente está dando uma roupagem diferente. Então, vamos lá. No início, o que eu tenho no início? No início. No início, eu tenho uma energia cinética alta. Certo? Porque você tem que arremessar o corpo para cima, então ele tem que partir da sua mão com uma velocidade inicial, senão ele não sobe. Só que ele não tem altura. Então, a potencial inicial é 0. Aí, o peso, que agora está contra o movimento, agora ele está contra o movimento. Quando o peso está contra o movimento, ele faz o contrário. Ele transforma cinética em potencial. Olha lá. Então, ele vai subindo. Quando ele chegar aqui no final, aqui, ó, no final, ele vai ter uma energia cinética 0, parou ali, né? Para na altura máxima, mas ele terá uma altura máxima. Então, se ele terá uma altura máxima, ele vai ter uma energia potencial alta, MGH. Tá aí, ó. Então, na descida é de um jeito, na subida é o contrário. Né? E uma coisa que é interessante da gente observar, porque isso vai ser útil para a gente também lá na frente, é o seguinte. O que a natureza faz sozinha? Caso A ou caso B? O que a natureza faz sozinha? Sem a interferência humana?
Descida ou subida? O caso A. Isso tem uma mensagem muito importante para a gente, gente. A natureza, ela tem processos espontâneos ou não. Vocês já ouviram o professor falar sobre reação espontânea, não ouviram? Tá? Na própria biologia se fala, né? A respiração celular é um processo espontâneo. A gente estava falando agora há pouco aí de proteína de membrana, né? A respiração celular, ela precisa ser espontânea para ela liberar energia. Energia livre. Então, o que é espontâneo na natureza? Pegar o que está armazenado e soltar a descida. Por isso que a cachoeira cai para baixo. Porque a natureza ela opera deste jeito. A natureza não armazena energia de maneira espontânea, gente. Nada que acontece na natureza acontece no sentido de armazenar energia. É sempre no sentido de liberar. Por isso que nós temos um problema eterno no planeta, que é como é que eu armazeno energia? Como é que eu consigo armazenar? A energia está lá no Sol. Tá lá. Está sendo liberada. Eu preciso armazenar. Né? Quando eu queimo petróleo, eu estou queimando energia armazenada. Mas se você pensar no petróleo, como é que o petróleo se formou? Pressão, temperatura, teve compressão do solo. Então, de alguma maneira, se você começar a observar para tudo que acontece à tua volta, você começa a cair no mesmo lugar. Energia. Tá? Beleza? Além da força-peso, que outras forças fazem isso? Né? Transformam. Além da força-peso, a força elástica faz isso e a força elétrica. As 3 forças que a gente estuda no ensino médio. Gravidade, que dá o peso, né? Força conservativa. Força elétrica, que vai transformar potencial em cinética, cinética em potencial, lá na eletrostática. E a força das molas, que a gente vai trabalhar nos exercícios. Tá bom? Beleza? Vamos ficando por aqui. Acho que deu por hoje. Para mim aqui já deu. Vou parar por aqui. Na aula da semana que vem, nós vamos fazer exercícios já, tá? Desse material. Tem bastante exercício para fazer, com os estudos de caso. E aí eu vou falar também, rapidamente, vou dar um exemplo de sistema dissipativo. Como é que a gente usa o teorema da energia cinética para trabalhar com o sistema dissipativo, tá? É uma aula, gente, com muita informação, muita fórmula. Então, você vai conseguir encaixar tudo isso conforme a gente for fazendo os exercícios, tá bom? Uma sugestão que eu dou para vocês para a semana que vem é tentarem fazer os exercícios de sala, tá? Em breve eu vou postar as listas de fixação também para vocês, tá? Beleza? Ai, que bom saber isso. Que bom que valeu a pena ficar aqui. E esse assunto ele ainda tá só começando, viu, gente? Vocês vão ver que vai ter muita surpresa boa ainda vindo pela frente, tá? Então tá, gente. Boa noite para vocês, boa noite para quem tá em casa aí assistindo também gravado, tá? A gente se vê amanhã, tá? Fiquem com Deus aí, gurizada.